a equipa do Sport Lisboa e Benfica a sagrar-se campeã nacional. Também nos campeonatos de Aveiro já temos vencedor que deu então a vitória e consequente vice-divisão à equipa da Florgrave. Sintonia de ataque dedicada aos campeonatos de São Paulo e Aveiro. É agora que vamos então fazer esse lançamento de um fim de semana que fica marcado então por essas decisões que foram assinaladas no dia de ontem, mas também pelo lançamento de um grande jogo em perspectiva no Municipal de Aveiro no próximo domingo entre União Lamas e a equipa do Lobão, segundo contra terceiro na disputa da Taça Distrito de Aveiro. Mas temos de dar as boas-vindas aos nossos convidados, cumprimentar os nossos habituais craques, ao Adar Neto, ao Carlos Silva, ao Vasco Coelho. O Dini está a chegar também a qualquer momento, mas dar as boas-vindas ao Mr. Hugo Oliveira. Mr. muito obrigado por estar aqui mais uma vez connosco. É sempre um gosto tê-lo aqui na meio do programa. Sabe, o programa também é seu, derivado também à distância, nem sempre é fácil, e nós também, este agradecimento genuíno do programa e da rádio a todos aqueles que, mesmo vindo de longe, fazem questão de estar aqui connosco para conversar um bocadinho sobre futebol. Mister, fala-nos um pouco sobre esta época desportiva. Começou ao leme do Fermentelos. A certa altura, uma surpresa, aquilo que foi a campanha de Fermentelos, depois que da vez mais alicerçada aquilo que era o percurso, deixou de ser surpresa, começou a ser uma afirmação. A certa altura, o percurso no Fermentelos terminou, mas iniciou um novo percurso no Alba, onde tinha a missão de não descer de divisão, não desceu, e já lá vamos falar da próxima época. Mister, boa tarde, bem-vindo. Como é que foi esta época, 2022-2023? Boa tarde. Boa tarde. Tarde aqui ao painel e lá para casa. A magia do direto, não é? A época foi mais uma época quase que foi ao encontro da outra, que entrou na época com um objetivo e ela termina a estarmos a lutar para não descer. Foi na altura na questão do Alvarenga e depois para... Exatamente, bem do Alvarenga para os Fermentelos. E depois a seguir começa em Fermentelos com o objetivo de andarmos a lutar pelos primeiros lugares. Não que fosse uma coisa declarada, mas era esse o objetivo. Pronto, e depois as coisas não correram da melhor, as coisas não correram da melhor forma e fomos para outro projeto também a lutar para não descer. Conseguimos o objetivo e agora já estamos a preparar a próxima época. Fala só um pouco desse percurso no Fermentelos, naquele início. Falava-se muito a certa altura que o Fermentelos podia ser o beira-mar desta época. Foram vários os jogos sem perder. E termina claramente ali, quando termina a ligação do Mr. Oliveira ao Fermentelos, o Fermentelos estava nos 2 primeiros lugares, portanto havia aqui uma ligação muito forte com aquilo que era o objetivo que marcou no início. Como é que foi pegar nesta equipa de Fermentelos e lembrar que a equipa de Fermentelos na época transata não tinha tido este percurso tão vitorioso, teve até quase ao final do campeonato a lutar pela vida na manutenção. O que é que aconteceu para de repente, ou não foi de repente, é essa a minha questão, para estar noutra posição, com outro projeto e, acima de tudo, pôr muitas das equipas e muitos daqueles que são apostadores informais deste campeonato a colocar Fermentelos como uma das equipas que poderia ter uma palavra a dizer no campeonato deste ano? Foi na última jornada que conseguimos a manutenção. Na altura com o Pampilhosa em casa tínhamos que ganhamos 4-0 e conseguimos a manutenção. E só a partir daí já tínhamos algumas situações com os jogadores em vista, mas não sabíamos, e mesmo eu não sabia se ficava lá. Garantimos a manutenção, nessa semana reunimos e começamos a preparar a época. Ali a questão deste plantel foi que é como eu acho que funciona sempre, que é quando se forma o plantel. É aí que eu acho que se começa a ter sucesso ou não na época. Nós conseguimos fazer um bom plantel, ainda quando eu lá estou com a lesão do dos Santos, foi uma quebra, tanto que nós já tínhamos aquela situação do central que se lesionou. Sim, só para dar essa nota aos nossos ouvintes, que o Dini chegou a falar aqui com uma lesão grave. Gravíssima. Aquilo nem acreditavam que tinha sido no futebol. Ele tirou três parte do pâncreas, do estômago, aquilo foi gravíssimo. Uma saída e uma joelhada foi muito grave. E a equipa sentiu, porque o dos Santos é um central muito rápido, na altura tinha falado, dava para jogar de uma forma, com o dos Santos era de outra. Depois o Tica também se lesiona nessa fase e a equipa abanou um bocadinho e tínhamos já um central e um ponta para ir na altura. Pronto, e depois aconteceu o que aconteceu. Foi uma segunda-feira que está resolvido, até já jantei com o presidente até depois disso, está resolvido, mas pronto, foi ali. Eu gostei muito, mesmo muito, de treinar em Fermentelos, identifico muito
com aquelas pessoas, tenho lá ido várias vezes, já tenho lá um convívio agora em junho, e identifico muito, e foi pena, foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar, desportiva, ao longo da minha vida, foi a decisão mais difícil, mas tive que a tomar. Pronto, o presidente diz que foi mal interpretada, eu interpretei à minha maneira, pronto, e foi ali linhas que eu não. O que é certo é que depois houve aqui o projeto também do Alba, ou seja, passado pouco tempo teve o convite do Alba e aceitou um clube também que é especial para o Mister. Como é que foi este projeto no Alba? Um bocadinho àquela semelhança do que foi o projeto de Formentelos quando chegou lá a época passada, foi um déjà vu. É mesmo isso, e nós, só que a diferença agora é que tivemos com mais tempo do que tínhamos na época anterior, que foi na última jornada, e agora conseguimos ali umas jornadas mais cedo que deu para fazer um planeamento com mais tempo, que é sempre bom fazer as coisas com tempo, e agora já estamos a formar uma equipa para ser o mais competitivo possível, para não andarmos sempre como diz o português, com a máquina calculadora na mão. Portanto, lembrar que o Mister Oliveira é uma das figuras emblemáticas deste clube. Foram várias épocas. O Alba, que Alba que encontrou quando lá chegou, e daqui já vamos quase falar da próxima época também um bocadinho, que Alba que encontrou, lembrar que o Alba sempre foi uma das equipas que estava nos patamares nacionais, uma das equipas da Aveiro que tem o seu histórico também naquilo que é o futebol nacional, e até com o próprio Oliveira nesses patamares. Que Alba que encontrou quando lá chegou, e que Alba que quer agora aparecer nesta próxima época? Não falei, eu digo sempre que o que estava para trás estava para trás. Não há melhores nem piores, já há diferentes, e eu não gosto muito de falar do que estava, mas o que eu encontrei foi, ou pelo menos eu não identifico que o Alba seja, pelo menos eu acho que tem que ser mais organizado, falando se calhar é a palavra, e eu acho que faltava isso. Quem esteve fez o melhor que podia e sabia, mas havia situações, pronto, que não, e tentamos melhorar isto até agora para a próxima época. Por exemplo, o plantel todo vão ficar 7 jogadores, que é para pretendermos a questão dos horários, dos treinos, tentarmos organizar. A direção também o quer, eu também quero, e até foi isso que me levou a aceitar, também pela minha ligação. Era a minha questão, ou seja, o que é que fez o Mister Oliveira? Lembrar que o Mister Oliveira há 2 épocas, estava a época passada, inclusive há 2 épocas estava no Campeonato Nacionais, há 3 épocas que conseguiu também vencer este campeonato. O que é que levou o Mister Oliveira a manter-se no Alba? Que projeto é que teríamos, ou poderíamos esperar do Alba para a próxima época? A questão, eu tive ali 2 ou 3 situações, reuni-me com os clubes e depois optei por renovar com o Alba, se calhar mais por a questão da estabilidade, porque os últimos anos não foram fáceis, até mais pelo menos da minha equipa técnica, que um é diretor de uma escola, onde eu também trabalho, mesmo do guarda-redes, andávamos sempre ali, e de repente foi em Alvarenga, foi o que foi, e depois acabou por Formentelos. Foi mais por uma questão de estabilidade, e somos todos dali, e trabalhar em prol do clube, e tentar colocar o Alba novamente a um nível pelo menos mais competitivo. Será um dos objetivos subir divisão para a próxima época com o Alba? É difícil, é quase. Eu não digo impossível, porque, por exemplo, ainda se formos analisar este ano, as 2 equipas que, até pela diferença pontual, depois vai-se falar sobre isso, acho eu, diz que isto é muito difícil, e os plantéis, porque, por exemplo, a subir divisão temos que ter ali 20 e tal jogadores quase, não é o mesmo nível, mas quase, e nem todas as equipas conseguem fazer isso dentro dos orçamentos. Mas pronto, mas depois de estarmos lá a competir e se andarmos por ali, olha, vamos tentando andar. A gente já sabe como é que é. Nós já vamos falar da próxima época, vamos várias vezes a partir da próxima semana. Lembrar que terminaram ontem os campeonatos nacionais, mas ainda há taças de Aveiro e a Supertaça. Só mesmo uma última questão, para passarmos também a bola aos nossos craques. Falava que uma das questões que o Alba necessitava era uma reorganização, ou alguma organização. Já nos pode adiantar algumas organizações da próxima época do Alba? A falar dos jogadores? Não sei, os jogadores podemos falar. O Jorge já hoje deve ser anunciado, que era do Estarreja. Depois tem ali uns miúdos também, que outra situação que era da formação. Vamos ficar, que já só tinha o guarda-redes, o Barbosa, que nem vai ficar nos últimos anos. Vamos ficar com 3.
um ainda é júnior, mas penso que tem qualidade para pertencer ao plantel, e vamos tentar acrescentar ali qualidade. E depois há outros nomes que eu não posso. Não é por mim, mas claro, só durante esta semana claro, é que. Isso também é uma brincadeira contigo. Mr. Vasco, aqui a primeira palavra é sempre para o nosso convidado, o Mr. Oliveira, alguém que frequentemente vem cá ao nosso convívio e que tem feito trabalhos muito interessantes, desde a Alvarenga, desde o próprio Fermentelos, agora ao Alba. E lembrar que ao longo do nosso programa durante este ano, muitas vezes, só já vamos ali ao Sr. Carlos, o Sr. Carlos falava muitas vezes do Fermentelos, podia ser o beira-mar desta época, no início da época, e isso deve-se muito também ao trabalho de Mr. Hugo Oliveira. Sim, boa tarde a todos. Sim, eu penso que o Mr. Hugo preparou muito bem a época para fazer uma equipa forte para o Fermentelos andar nos lugares cimeiros, mas tem realmente a equipa, uma equipa recheada de valores individuais. No entanto, eu penso que uma equipa, quando tem alguma instabilidade em termos diretivos, que as coisas podem às vezes não funcionar como uma equipa técnica pretende que funcione. Em relação ao Mr. Hugo, conhecemos-nos de longa data, de sermos adversários, sempre nos respeitamos, sempre um apaniguado do 4-4-2, que por vezes... Agora ultimamente não. Mas quando nos defrontávamos geralmente era o 4-4-2, que não era fácil às vezes conseguir encaixar nas tuas equipas, mas eu sabia que ia apanhar aquele esquema, muitas vezes em losango também. Portanto, é um homem de futebol, é um homem que conhece bem o futebol e o Distrital de Aveiro, é um homem com experiências também nos campeonatos nacionais, e eu penso que é bom para o nosso futebol ter treinadores capacitados e treinadores com experiências vividas e com também trabalho feito. Carlos Silva, aqui claramente o Mr. Oliveira, lembrar que o projeto onde termina é no Alba, mas foi um arranque muito forte do Fermentelos com o Oliveira ao leme da equipa. E a certa altura, aqui a Norte, falávamos muito sobre isso, que era várias equipas, colocávamos facilmente 6-7 equipas em 10 com possibilidades de sonhar estar nos 4 primeiros lugares, e víamos o Fermentelos, a Sul, a ganhar pontos atrás de pontos atrás de pontos. Como é que viu esta época do Mr. Hugo Oliveira, que terminou noutro clube, mas também com o objetivo cumprido na manutenção, e que já disse na próxima época terá uma palavra a dizer naquilo que os lugares cimeiros dizem respeito, mas lembrar que na próxima época já voltamos ao formato todos contra todos, 18 equipas, norte a sul do distrito. Boa tarde lá para casa, boa tarde especial aqui ao Hugo Oliveira, outro para si e aos meus colegas de painel. Estamos aqui habituados todas as semanas a discutir sobre futebol. Falando do Hugo Oliveira, o passado dele, o currículo dele, o que ele tem feito ultimamente, que eu comecei a conhecê-lo a partir da altura do Alvarenga. Antes disso, não conhecia, não tenho muitos conhecimentos das equipas para onde ele passou, porque era Zona Sul, salvo erro, na altura, e Zona Norte, não sei se ele me chegou a vir a lá, mas até nesses tempos aí mais recentes, mas lembro-me dele essencialmente no Alvarenga. Uma das coisas que eu gostava dele é o seguinte, é a forma como ele vive o jogo. Primeiro, isto aqui. Depois, é a forma como ele prepara as equipas. O Vasco já falou na forma dele de jogar, eu estou totalmente de acordo com isso, porque as equipas que ele treina são equipas organizadas, e quando a gente apanha treinadores com equipas organizadas, temos sempre dificuldades em ganhar. E a prova evidente disso aí, ele ainda esteve estes dias em Lamas a ver o jogo lá, futebol, e um colega meu foi ter com ele, disse-lhe a ele: opá, você foi campeão e ganhou ao Lamas 2 vezes e não marcou gol nenhum. E aquilo que eu por acaso cheguei a dizer isto aqui também aqui na rádio, é uma verdade. Mas, opá, estar aqui agora, vou pô-lo nos píncaros, vou dizer que ele que é o melhor do mundo, não vou dizer nada disso aí, vou dizer que ele que é um bom treinador, a prova evidente disso aí, não é verdade, é a procura que ele tem, ele não tem dificuldade em arranjar clube, tem sempre 3, 4 hipóteses todos os anos, e isso é muito bom para ele. Define-o como homem, como treinador, os próprios jogadores em si se calhar pedem opinião. Opa, quem é o treinador que você queria para aqui? Criou o Hugo Oliveira.
um homem assim, porque é que tu queres? Por isto, por aquilo, por aquilo. Ele deixa a marca dele, e a marca dele é uma marca das boas, portanto é fruta boa, é vendável, são todas essas histórias aí que fazem dele o treinador que é hoje. Não temos mais nada, eu não tenho mais nada para dizer. Agora dizer que ele vai fazer um grande campeonato para o ano, a gente daqui para lá para setembro a gente conversa. A gente conversa em setembro. Não, se calhar este ano entramos em agosto na pré-época, ainda temos que combinar. Até já nos jogos particulares e nós já começamos a ver na Areja quem vai na carruagem. É verdade, vamos agora também ouvir a opinião do Alder Neto. Alder, bem-vindo. E aqui claramente também falar do Oliveira, que traz uma dimensão que é importante, que tem conhecimento a norte e a sul, e isso hoje em dia pode fazer muita diferença naquilo que é o conhecimento real, porque houve aqui um hiato de tempo para este futebol de Aveiro, que a divisão norte-sul pode fazer com que se cá não haja tanto conhecimento como tu tens, não é? De muitos tempos aí lá fazer como a Carlos Silva dizia, jogar a Europa, que queria jogar ao sul. Boa tarde, Filipe, boa tarde aos meus colegas de painel e um cumprimento especial aqui ao Hugo, um amigo de longa data, de grandes duelos, de grandes. Como jogador e como treinador, fomos adversários muitos anos. E de facto, portanto, está escrito, e aquilo que eu digo, não vou dizer mais nada sobre o Hugo, já foi tudo dito, e não vou estar aqui a dizer mais nada. Aquilo que eu acho sobre o Hugo, o trabalho fala por si, portanto, aquilo que tem feito, e com projetos, muitas vezes o Alvarenga, conheci bem o projeto do Hugo, portanto, e aliás vemos onde é que está o Alvarenga neste momento, portanto é um projeto de um treinador que levou o Alvarenga, coisa que era se calhar impensável, e fez um grande trabalho. Por acaso acompanhei porque também estava nesse campeonato na altura. E de facto fez o Fermentelos sonhar naqueles primeiros jogos, naquela primeira fase do campeonato. E depois, pronto, houve esta situação que sei que o Hugo tem muita ligação ao Alva, já de longa data, e foi ajudar o Alva, como conseguiu fazer um excelente trabalho. E lá está, já está a perspectivar. É um clube organizado, nota-se que é um clube organizado. Aliás, antes de acabar o campeonato, já foi jogadores apresentados. Eu acho que não estou a dizer mentira nenhuma. Ele foi ao Alba porque eles acreditaram nele. Claro, que era o homem que era capaz sem dúvida, de dar a volta. E depois àquilo. é um homem da casa, é um homem que vive o que faz. Portanto, isso parece que não, já está a ganhar 2-0. Portanto, eu costumo dizer isso. E foi já jogadores apresentados antes de acabar a época. Nota-se que é um clube, de facto, já está a perspectivar o futuro. O próprio Ministro é apresentado há 2 semanas. Exatamente. Exatamente. E pronto, e não tenho dúvidas de conhecedor deste campeonato. O campeonato agora realmente vai ser diferente, porque é um campeonato norte-sul, portanto tudo igual, mas os jogos, lá está, mas já estão a jogar na antecipação. Isto nota-se que de facto querem algo mais, ser mais competitivos. Claro que o Hugo aqui tem os pés bem assentos na terra, porque há outros colossos que também, que não tenho dúvidas que vão se deixar ainda mais, e não tenho dúvidas que vai ser uma equipa que vai-se ter em conta, sem dúvida nenhuma. Diniz, falta só então também a tua palavra, e tu que muitas vezes falaste do Fermentelos. Era o Carlos Silva e eras tu as duas que mais falavam de Fermentelos no início da época, no bom sentido da palavra, como é óbvio. Claro. Com todo o respeito pela equipa de Fermentelos, o arranque foi muito forte, não deixou de ser uma pequena surpresa, até olhando para aquilo que foi o alcançar da manutenção na última jornada na época transata. Nota-se claramente que há aqui um trabalho também do treinador, e depois quando chega ao Alba, o Alba estava também numa situação difícil, e consegue passar com tranquilidade para a fase de manutenção. Antes de mais, boa tarde aqui aos colegas de painel, e cumprimentar aqui o meu amigo Hugo Oliveira. E dizer o seguinte, eu sou suspeito a falar do Hugo, porque já nos conhecemos há muitos anos. Aveiro e a zona de Aveiro é a minha segunda terra, e durante muitos anos foi a minha primeira terra, e a maior parte dos meus amigos e familiares e conhecidos são de Aveiro, e eu vou muitas vezes a Aveiro, e é uma região que eu guardo no meu coração, e daí Alvegaria, Fermentelos, porque o Beira-Mar foi sempre um clube que esteve sempre em alturas menos bem em termos de comunicação com estes clubes mais pequenos, outras vezes melhor ainda, mas no resultado final eu penso que sempre houve uma cordialidade muito grande entre aqueles clubes e o Beira-Mar e aquela região ali. Daí eu ter esse carinho especial para aquela gente e para aqueles clubes.
Falar do Hugo Oliveira como eu disse, eu sou suspeito porque de facto é um amigo pessoal, já nos conhecemos há muitos anos lá em Aveiro, fomos colegas de curso e eu conheço muito bem, sei o que ele trabalhou na sua formação e eu estive lado a lado com ele também tive que trabalhar e também vi em campo as características dele, a forma dele apresentar os exercícios, etc. E pronto, conhecendo-o eu já de outras andanças, a juntar depois a este pequeno pormenor, e eu aqui sempre disse, e vocês sempre foram meu testemunha, que para mim o é sem dúvida nenhuma daqueles treinadores que merecem um patamar muito mais alto do que esta SABSEG, e digo isto sem qualquer tipo de Embora é uma boa reflexão perceber também, se calhar, qual é que é o patamar que já é o campenato SABSEG. Exatamente. Às vezes falamos com todo o respeito com todo o respeito pela análise da qual também não discordo, mas às vezes é preciso perceber que se calhar estar no campeonato SABSEG hoje em dia já é um patamar. Claramente, e era aí que eu também queria chegar, apesar de eu achar isso que merece outros pela qualidade e até como homem que o conheço como amigo, não só no desporto, mas fora do desporto também, merecer outros voos. Há que dizê-lo também que o nosso SABSEG já exige treinadores com esta capacidade, porque de facto, ano após ano, ele tem vindo a melhorar e tem vindo a ser cada vez mais competitivo. Quanto ao Formentelos, há que dizer com toda a frontalidade que ele tem todo o mérito na formação, de plantel, etc. Há que dizer também que aquela gente, e refiro-me à direção, à qual eu também conheço pessoalmente, que foi o presidente que me ajudou bastante enquanto coordenador técnico do Beira-Mar, conheço a pessoa, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa com um conhecimento fantástico e faz as coisas realizar. Tem essa capacidade. É uma pessoa bem sucedida no mundo empresarial e é uma pessoa que está ligada também a outros desportos competitivos e é uma pessoa que de facto faz realizar as coisas. Agora, tem o seu feitio próprio, como cada um de nós, e às vezes pronto, e isso às vezes há determinadas linhas que muitas das vezes uma pequena má interpretação, um calor da luta muitas das vezes faz uma pequena faísca que de repente causa um incêndio que seria completamente evitável se por vezes nós em algumas situações, e eu contra mim falo também, contássemos até 10. Às vezes era importante que nós contássemos até 10. Só contar até 5. Exatamente, e esse é o grande problema. Mas quero dizer com isto. Desculpa interromper, Dinis, mas se não for o presidente e comigo, com ele mais uma vez, claramente está resolvido e até temos aí um convívio, vamos estar juntos. O Formentelos não consegue ter de maneira aquele ou lutar a este nível. Era exatamente. E mesmo eu sei qual é as ideias dele. Iria terminar exatamente com já partilhou também, partilhamos isso. Não consegue. Exatamente. E eu queria virar as costas ao clube. Volta a ser o Formentelos que conhecíamos há uns anos atrás. E era exatamente aí que eu queria terminar. E ele, entretanto, leu-me o pensamento. Depois há que dizê-lo, pessoas como o Hugo e como o presidente e diretores é que fazem de facto esses clubes de repente para serem grandes clubes. Mas na realidade Formentelos é um clube modesto e mesmo até em infraestruturas. E há que dizê-lo que de um momento para o outro se tornou grande e só não foi maior ainda pela infelicidade, quer de lesões, quer de estas pequenas coisas que aconteceram, porque de facto, agora não haja dúvidas que tirando treinadores deste nível, tirando diretores desse nível, há determinados clubes que voltam à sua realidade, como é lógico, e o Formentelos é um deles. Vamos então à análise do campeonato. Foi disputada no dia de ontem a última jornada da época 2022-2023 do campeonato SABSEG, a fase de apuramento campeão. Lembrar que a fase de manutenção já tinha terminado no pretérito dia 7 de maio. Mas olhamos para os resultados: União Lamas 7, Estarreja 2, Recreio de Águeda 1, Florgueiro 3, Lobão 1, Ovarense 0 e Formentelos 7, Fiens 0. Carlos Silva, vamos hoje seccionar primeiro os resultados, depois aquilo que é o campeonato, aquilo que são as classificações finais, mas claramente começamos por aquilo que foi a nível de jogos e resultados.
o Lamas com uma vitória afirmativa, por 7-2, numa grande tarde de aranha, e muitos golos marcados este fim de semana. Qual é a análise aos resultados e claramente aqui a visão do jogo entre o Lamas e o Estarreja? Eu não sei se talvez tenha sido esta a jornada com mais golos da época. 21 golos é muita coisa. Goleadas de 7 já não são habituais no campeonato, sabe-segue. 21 em 4 jogos, é preciso salientar isso. Temos de perceber que são equipas organizadas, todas elas a treinar, se calhar algumas a treinar agora 3 vezes por semana porque não têm objetivos nenhuns, outras a treinar 4 na mesma, com treinadores de bom nível, com jogadores de grande qualidade, que nós temos de perceber que, na verdade, isto foi um campeonato muito bom mesmo, super, para não dizer super, com 2, 3 equipas a andarem desde a primeira jornada da primeira fase a jogar para campeão, e isto durou 34 jornadas, mais ou menos, isso, acho que 34, depois meteu-se a taça, mais uns joguitos ou o quê, e andamos sempre com esse espírito ganhador de todas as equipas. Algumas foram surpreendidas por ficar um caminho na primeira fase, mas em relação aqui aos resultados desta semana, surpreendeu-me o Lobão, que ganhou ao Alvarense num jogo que seria para decidir o terceiro e o quarto. O Lobão, que a jogar com -1 perdeu o guarda-redes, ainda conseguiu chegar à vitória, dizem com mérito, pela conversa dos 2 treinadores. O Lamas foi um jogo, na minha opinião, relativamente fácil, porque o Lamas marcou cedo e arrancou para uma exibição talvez das melhores da época. Já não me lembrava, o Lamas geralmente não joga mal, mas jogar e ser tão eficaz como foi ontem, não estava habituado a isso aí. Depois tenho o problema do Formantelos dar 7-0 ao Fiéis. Alguma coisa tem de estar a acontecer naquela equipa, não é? Podem ter dado oportunidades a jovens, mas deu-me a impressão que jogaram com a melhor equipa. Perder 7-0 em Formantelos. Eu ia dizer, no tempo do Hugo Oliveira isso se calhar era possível, mas agora, nesta altura da época, uma equipa sem motivação, as duas sem motivação nenhuma. O Fiéis está a passar um momento difícil, que eu sei que está, tem muitos problemas, talvez para formar a direção, para arranjar treinador. O treinador parece que já tem, mas os problemas continuam. Agora, o resultado do Águeda Florgrade era um resultado previsível, olhando aquilo que vinha a fazer o Águeda até esta altura aqui, era de prever, e eu, a partir do momento que o Lamas, à 8ª jornada, perdeu na Florgrade, eu já disse aqui muitas vezes que achava que a Florgrade não ia perder mais jogo nenhum. Só dar aqui uma nota, eu estive aqui a fazer umas pequenas contas rápidas. A outra jornada que teve mais golos foi na terceira jornada, 17 golos marcados, e depois a média é sempre nos 10, 11, 12 golos por jornada. Esta vez foi muito gol. Muito bom. Helder, olhando para os resultados, o que é que salta à vista nestes 4 jogos? Nada me surpreende dos resultados em si. O número de golos é que me surpreende. Portanto, surpreende o Formantelos ganhar ao Fiéis, é perfeitamente normal. Fiéis bem, pronto, o campeonato já não dá a nada, mas pelos números acho que é um exagero, portanto, é lógico. E o Estarreja ao Lamas, realmente pelos números também, portanto, pelos números, não é pela vitória do Lamas, porque, pronto, sim, mas pelos números. É uma equipa exatamente. Para poucos golos. Eu estou a falar nos números dos golos, não estou a falar na questão da vitória ou derrota, mas pelos números. O resto, o Lobão ganhar ao Barense, o Lobão em casa é sempre uma equipa. E aquilo que a gente tem falado, o Lobão é uma super equipa também. E o Lobão que fica reduzido a 10 com a expulsão do reduzido a 10, está dentro daquilo que é a normalidade, pelos números exagerados, que acho que nesta fase de apuramento de campeão, acho que são números um bocadinho extensos, mas lá está, é um desligar das fichas, se calhar um desânimo total em outras situações, portanto, mas é perfeitamente normal. Diniz, olhando para estes resultados, sente-se que é mesmo a última jornada do campeonato? Sim, pronto, eu estou de acordo com aquilo que foi dito. De facto, os números são exagerados, mesmo desligando a ficha, porque está em causa sempre a dignidade da equipa, a honra do emblema. Pronto, isto eu
todos nós andámos lá, fomos jogadores e treinadores, não é? Sabemos que assim, uma equipa de futebol quando entra em campo não é só o resultado que está em disputa, está também em causa a imagem de um clube, de um emblema, de uma terra, pronto, e isto há que ter algum cuidado, porque de facto os clubes, as pessoas passam e os clubes ficam sempre, são eternos, não é? E há que ter algum respeito pelos emblemas, e de facto peca pelos números. Agora também... O que não quer dizer, peço desculpa por interromper, por acaso não vi o jogo, não quer dizer que às vezes por 7 a 0 exatamente, não se tenha dado o máximo. Sim, às vezes há jogos exatamente, mas por isso é não estou a dizer que seja o caso. Exatamente. A 15 minutos não estou a dizer que seja o caso. Mas não deixa de ser surpreendente. Não quer dizer que não aconteça, não deixa de ser surpreendente os números 7-0 e 7-1. Só uma nota. Certo, claramente, não estou a dizer que de facto eles facilitaram ou não honraram não é isso, não quero que me interpretem mal. Quero dizer é que não é só às vezes o resultado que está em causa, e de facto, e depois há aqui outro pormenor que também faz toda a diferença, que são duas equipas, pronto, no caso do Lamas, que ainda está de facto ainda concentrada, porque ainda tem uns jogos importantes para defrontar, nomeadamente a taça, e o próprio Lobão também, daí se calhar esta maior concentração no foco, porque não podem também descurar muito, e claro está, o Estarreja também, final de campeonato, provavelmente desligar um bocadito mais, descomprimir, ir para o jogo honestamente, mas nunca com aquela adrenalina que seria natural se houvesse algo mais em disputa. Deduzo que tenha sido o mesmo em relação ao Fiães, porque, portanto, a não ser isso, de facto são números exagerados, sem dúvida nenhuma. Vasco Coelho, também aqui rapidamente, quando digo rapidamente, vamos daqui a pouco falar sobre a classificação, mas os resultados dão claramente aqui também números que não estamos tão habituados, principalmente nesta fase de apuramento de campeão. Sim, isso é notório. Eu penso que o jogo do Lobão ao Barense era um jogo que se pautava muito pelo equilíbrio. São duas equipas, do meu ponto de vista, independentemente do Lobão poder ter algum poderio maior que o Obarense e ter o fator casa, mas eu penso que o Obarense é uma equipa de peso também neste campeonato, e penso que seria um jogo muito equilibrado. Caiu para o lado do Lobão, e muito bem, e como disseram aqui, a jogar com -1. Eu penso que a vitória que foi justa, e penso também que é uma vitamina para o jogo que vem agora da taça, para esta equipa que conseguiu alcançar um terceiro lugar. Em relação aos restantes, às goleadas... Deixa-me dar uma nota, um Lobão que vem dos campeonatos inferiores, ou seja, subiu da primeira divisão para o Sabseg na época transata. Sim, o Lobão fez um excelente campeonato, afirmou-se como um dos candidatos à subida de divisão, se calhar não o fez tão perentoriamente como fez o União de Lamas e a Flograde, mas aspirava poder andar ali e poder disputar, e pelas contratações que fez, era uma equipa realmente, e com um excelente treinador também no comando técnico, que eu conheço muito bem, fez um excelente campeonato e tem agora mais um jogo, e que ainda pode pôr a cereja em cima do bolo. Em relação às goleadas que falámos aqui, eu penso que estes resultados são um pouco anómalos, mas do meu ponto de vista também temos que equacionar aqui os fins da época, se por vezes treinadores que fazem algumas experiências, mas também penso que não são argumentos para justificar alguma falta de foco das equipas que estão arredadas de tudo, não tem nada a ganhar, não tem nada a perder. No entanto, penso que, e falo da goleada do Fremanteles ao Fiães, penso que o Fiães era uma equipa também que deveria ter feito mais nesta fase de subida, no meu ponto de vista. Fez uma má fase de subida, deixou má imagem, problemas ou sem problemas. Penso que o Fiães é um clube com muita tradição, é um clube com umas infraestruturas neste momento físicas invejáveis, com uma excelente equipa, e penso que não basta ir à fase de subida.
e ter a manutenção garantida. É preciso ter uma fase de subida e ter capacidade e competitividade para tal. Os resultados inerentes às duas equipas que disputavam a tão almejada subida, penso que a goleada do Lamas também não estava em causa o Lamas vencer o jogo, porque eu tinha quase a certeza que o Lamas ia vencer o jogo, mas por números tão distantes não pensei que isso acontecesse. E o Flogredo também fez o que lhe competia, do meu ponto de vista, num jogo que na teoria era um jogo fácil, mas que se tornou um pouco complicado, porque principalmente na primeira parte a Flogredo marcou cedo, mas do meu ponto de vista e por aquilo que eu vi, o Águeda reagiu muito bem ao golo marcado inicialmente pela Flogredo e teve ali oportunidades para empatar o jogo, do meu ponto de vista, e poderia ter causado ali alguma perturbação na equipa da Flogredo. Esta última jornada perspectivava a subida de divisão, era aguardada com expectativas, e eu penso que caiu para o lado que nós todos vinhamos a pensar que fosse a possibilidade de cair, porque a Flogredo... Nós já lá vamos a isso. Vamos dar meia espaço aqui ao Mr. Hugo para comentar os resultados. Pensei que ia entroncar no raciocínio, mas já abriu no raciocínio e já lá voltamos. Apenas aqui, Mr. é um bocadinho glória ficar aqui na última análise, mas eu vou pedir aqui outra análise, porque quando falámos da última jornada, eu estive aqui a fazer também a análise, por exemplo, da fase de manutenção. A última jornada da Série Norte também teve resultados como o 5-3 Cesarense ao Espinho, do 4-0 do Canedo ao Paivense, portanto foram marcados 14 golos em 3 jogos na Zona Norte, 10 golos em 3 jogos na Zona Sul. Olhando para os resultados desta semana na fase do apuramento de campeão, mas também com este paralelismo daquilo que é o estado anímico, aquilo que é talvez aqui alguma descompressão, como já foi dito também pelos colegas de painel aqui ao longo do campeonato, que recaem nesta última jornada de uma forma muito mais tranquila, poderá também estar aqui subjacente nos resultados não vou dizer desligar as fichas, mas estar já a terminar em fase de término de época. Isto só bem provar que o treino que é muito importante, porque de certeza absoluta que é o desligar, por exemplo, dos Tarreja, que eu tenho mais conhecimento, conheço grande parte. Os jogadores já sabem que o Rui vai para Fermentelos, o Edu o acompanha, com o Jorge que vai para o Alba, o Nuno Cruz que abandonou, depois vão a Lamas, aquele estádio, eu ainda estive lá quando foi, aquilo, há jogadores que se calhar não estão habituados a jogar, que podem chegar ali e não estou a dizer que eles não vão dar tudo, mas as pernas depois podem na hora H. Depois havia a situação do Aranha, também para a melhor marcadora, e que para mim se não é o melhor, para mim até é dos melhores, ou o melhor do campeonato, e aquilo, pronto, há jogadores que se calhar reagem de outra forma, não por falta de qualidade. Eu colocaria o Aranha, digo eu, no top 3, eu coloco o Aranha no top 3, facilmente no top 2 do campeonato. Eu botei nele para melhor jogador do campeonato, para mim acho que é o melhor. E isso pode, em Fermentelos, sei que eles até nas últimas semanas a nível do treino, até por causa daquela desgraça, a parte do treino foi o que foi, e mesmo esta semana, do Fies não tenho esse conhecimento, mas eu para mim acredito que isto é o desligar, é o novo foco. Sim, e depois aquilo era como o Neto estava a dizer. No Fermentelos, isso cá também foi um desses jogos, essa dedicação. O jogador que pelo menos foi a informação que eu obtive, o jogador que falece do Fermentelos ia a deslocar-se para o treino dos séniores, ou seja, ele vinha de um sítio e ia pôr a gasolina. Ele embora fosse júnior, ele pertencia já aos quadros, ele treinava regularmente com a equipa sénior, daí ter abalado de uma forma ainda mais direta o plantel e a estrutura do Fermentelos. É uma das minhas notas até que eu tenho aqui, porque ele era muito querido mesmo. A mim, por exemplo, posso dizer que se calhar não, tirando aqueles familiares, mas foi o funeral que mais me custou ir. Porque ele era daqueles miúdos que andava sempre por lá. Eu era sempre o primeiro a chegar, eu chegava, passava um bocado, o miúdo andava por lá. E ele via os treinos dos séniores, ele ia aos dos júniores, ele andava pelo bar, os pais tinham o talho. Pronto, era aquele miúdo querido, e aquilo, claro, que os abalou nesse ponto. Voltando à questão do treino, eu acho que é o desligar
e fica provado que se não tivermos o mesmo foco, e depois é como o Neto disse há bocado, às vezes ela bate e sai, outras vezes entra e tudo acontece, pronto, e jogando em Lama, por exemplo, falando do Lama, jogando em Lama, e as coisas começarem aos 15 estava 3-0, pronto, aquilo é normal depois o resultado ir Cabulumando. Eles fizeram 3-1 a começar a segunda parte, o treinador fez 3 substituições e eles logo nos primeiro minuto, ou segundo, ou terceiro, fizeram 3-1. E nós até dissemos, opa, olha, isto, se eles fazem 3-2, as coisas podem dar uma volta. O Lamas respondeu logo 4-1. Pronto, é fase final. Eu, por exemplo, eu vejo no meu jogo com o Valonguense, que nós demos 7, e aquilo foi um jogo, depois o Hudson é expulso, e eles quando sofrem ali o terceiro golo, eles podiam ter marcado. Eles têm 2 ou 3 Para o situações Valonguense, para se marcar. estivesse a lutar pela vida, para manter. Eles desceram aí, eles desceram nesse jogo. Exatamente. Eles podem fazer o 2-2, mas 2, 3 vezes. Não fazem. Quando nós fizemos o 3-2, sentiu-se mesmo. Eles acabaram. Foram 7 que aquilo depois já podia ter sido. Pronto, eu acho que é a questão do foco e do treino, acho que está. Não por não quererem, mas acabam por desligar de uma forma natural. É parte mental. Sim, sim. Eu acredito nisso. E não tem, depois estarem a perder com menos um jogador, opa, o que é que eles vão Não pensar? conseguem. Não temos mais hipóteses nenhumas. Vamos então agora à classificação. A Florgrade é líder ao final das 14 jornadas e consequentemente campeã desta divisão de elite da Associação Futebol de Aveiro. Irá disputar os campeonatos nacionais na próxima época, a apresentação da Associação Futebol de Aveiro. O União de Lamas é segundo classificado com 53 pontos. Falta ainda a homologação do resultado e o desfecho daquilo que foi a situação acontecida no jogo em Ovar. Portanto, nesta altura tem 53 pontos com menos um jogo. O Lobão é terceiro classificado com 41 pontos. Ovarense 36 pontos e fica em quarto lugar. O Estarreja com 35 pontos é quinto classificado. O Fermentelos com 30 pontos é sexto classificado. O Fiennes também com os mesmos 30 pontos acaba de ficar em sétimo, derivado aqui também a esse confronto direto. E o Recreio de Águeda fica em último desta fase do primeiro campeão, mas não deixa de ser a oitava equipa deste campeonato com 19 pontos. Vasco Coelho, agora sim, entroncar aqui naquilo que foi a análise. Dizer apenas que o União de Lamas garante desta forma a participação na Taça Portugal na próxima época. Poderá sonhar com uma possível, mas difícil, sabemos todos nós, repescagem para os campeonatos nacionais. E o Lobão também fruto daquilo que é a presença na final da Taça de Distrito de Aveiro, frente ao Lamas, que já está qualificado para a Taça, para a Taça Portugal, e independentemente dos desfechos também irá ser um dos representantes de Aveiro na Taça Portugal na próxima época. Como eu dizia, esta jornada era aguardada com muita expectativa em função de definir quem é que ia subir divisão. Era óbvio, apesar de nós aqui falarmos e termos dito aqui várias vezes que este campeonato decidiu-se nos 2 jogos que fizeram entre os dois primeiros classificados, porque nenhuma equipa depois vacilou. Os 2 jogos da União de Lamas, Florgrade, e o Florgrade da União de Lamas foram, do meu ponto de vista, na minha análise, 2 jogos decisivos para que a classificação fosse a que é, do meu ponto de vista. Eu penso que eram 2 equipas idênticas ou iguais em ambição e em objetivos, mas distintas no seu modelo de jogo. Penso que a Florgrade, com um futebol mais direto, um futebol mais pragmático, com um treinador, uma equipa mais versátil do meu ponto de vista, um treinador que em determinados momentos do jogo, ao longo do campeonato, deu respostas muito positivas a situações em que ele estava por baixo no jogo, conseguiu mexer na equipa sempre com algum sucesso. E depois temos o União de Lamas como uma equipa que, do meu ponto de vista, está a jogar o melhor futebol, um futebol enleante, um futebol apoiado, com jogadores com uma aprimoração no binómio passe-recepção excelente, jogadores com uma técnica e taticamente muito evoluídos, mas depois penso que o União de Lamas teve algumas dificuldades em alguns jogos em contrariar alguns dispositivos defensivos das equipas adversárias, do meu ponto de vista. No entanto, eu quero sublinhar que
duas equipas de topo, duas equipas que fizeram 2 excelentes campeonatos, duas equipas que mereciam as duas subir, 2 treinadores que fizeram 2 excelentes trabalhos. Isto, do meu ponto de vista, é de salutar, é de realçar, é de enaltecer, porque tivemos campeonato, do meu ponto de vista, até ao fim. Caiu para a Flogredo, como eu disse, e vou ser redundante, caiu porque a Flogredo foi mais competente no último jogo que fizeram entre si, ganhou o jogo e a partir daí não vacilou e conseguiu transformar todos os jogos em vitórias, não dando hipótese ao União de Lamas, mas eu, e como analista aqui, e como relator aqui, fico triste de um clube como a União de Lamas não ter, mais uma vez, ter subido de divisão, porque realmente, como foi aqui dito, é um clube e como eu já disse aqui, com um estádio bonito, com um passado, e um clube que anda há anos atrás de uma subida de divisão para os campeonatos nacionais. Parabéns às duas equipas. Helder, a tua análise então a esta classificação final. Teremos aqui mexidas provavelmente nos pontos, porque ainda falta resolver a situação do jogo entre Alvarense e União de Lamas, mas a atribuição dos pontos aqui não mexerá nem com uma equipa nem com outra, portanto já temos a classificação final neste momento garantida. Como é que vês esta classificação, estas 8 equipas, e claramente aqui o tónico que foi a vitória da Florgrade, de ser grande campeã da Associação Futebol de Aveiro, o campeonato Sabsec desta época, mas também aquilo que foi até à última jornada, até ao último segundo praticamente, que a União de Lamas colocou pressão na Florgrade. Sim, eu já semana passada fiz a minha análise já a precaver o que ia acontecer ontem, portanto eu já dei os parabéns às duas equipas na semana passada, independentemente de ser o desfecho. O desfecho foi a Florgrade, temos que dizer que foi mais competente, portanto, primeiro é quase como o Benfica como o Porto, portanto, as pessoas, por mais que a gente possa dizer o melhor futebol, que eu também concordo aquilo que o professor Vasco disse, era um futebol atraente, o Lamas, futebol, nota-se que há trabalho de treinador, há dedo de treinador, e a Florgrade, e em aspas, a qualidade individual que é, e só com grandes plantéis é que se consegue isso. E o Hugo dizia um bocadinho há bocado, e partilhando um bocadinho aquilo que o Hugo disse, um plantel para subir tem que ter mais valias, e muitas das vezes fez mais valias vindo do banco que resolveram os problemas da Florgrade e os problemas do Lamas. Tinham ambos. Exatamente, portanto, e costuma-se dizer que os jogos que são e muito importantes todos eles e que não se ganham campeonatos nos duelos, mas este ano foi no duelo, portanto, claramente a vitória da Florgrade contra o Lamas carimbou ali, porque o Lamas empata 2 vezes e perde uma, onde a derrota foi na Florgrade e a Florgrade teve 3 empates nesta fase da primeira de campeão. Portanto, e agora puxando um bocadinho aquilo que é passado recente, o Lamas no ano passado teve 4 derrotas na época e este ano teve 3. Portanto, e não conseguiu subir. Na época que sobe o Alvarenga também só perde a final do zero. No ano passado perde 4 vezes e este ano perde 3 vezes. Eu tive aqui um equívoco. Perde no ano passado, portanto, e este ano perde 4 vezes, com menos jogos. Portanto, no passado, na primeira fase foram 22 e este ano foram 18. Portanto, isto é a análise, lá está o professor Vasco disse, eu também tive o cuidado de rever isso. Agora, no meu ponto de vista, mereciam subir as duas equipas claramente. Uma, porque há todo um investimento, uma organização fantástica, e o Lamas, para aquele clube histórico que é, pelo ambiente é um estádio que eu já lá joguei e adorava ir lá jogar, porque realmente aquilo nota-se que a gente parece que vive uma adrenalina diferente, é um jogo diferente, mas lá está, é futebol, as coisas de futebol é mesmo assim, e acho que dar uma palavrinha àquilo que é os dirigentes do Lamas, aquilo que é os jogadores, acho que devem dar uma continuidade àquilo que fizeram, porque só assim é que se consegue os objetivos. Mr. Oliveira, é o desfecho do campeonato, foram jornadas muito marcadas. Lembrar que no início desta competição, do primeiro para o 6º classificado, era uma diferença de 3 pontos. Isso também é importante lembrar. Depois, com a passar das 14 jornadas, foi-se esfumando um pouco mais essa diferença. Acabou por haver aqui um lugar, no 3º lugar, o Lebon garantiu com alguma tranquilidade. Mas se olharmos do 4º para o 7º classificado, não deixa de ser uma margem relativamente reduzida, 6 pontos. A tónica do equilíbrio foi presente, na sua opinião, ao longo desta época, e como é que foi também o desfecho final, digamos, entre Florgrade e Lamas, que estariam num patamar diferente das outras equipas? Foi isso pelo menos que nos disse a classificação nesta altura.
e está correto, porque até subirmos a diferença pontual dos 2 para o terceiro ainda é uma diferença grande. Para mim a diferença está no bom trabalho do Fábio, o André até porque na Florgrade que até chegou uma altura que ele até mudou um bocado o discurso, um bocado mais agressivo e mesmo o próprio Fábio também o mudou. Pronto, é aquela que é normal no futebol, mas vê-se a diferença que tem para o terceiro classificado. A nível das outras equipas, por exemplo, o Águeda, para mim foi uma surpresa vir à fase dos primeiros, foi um grande trabalho do Fernando. E ao contrário o Pampilhosa a nível individual tem uma equipa, tem muitos elementos que a nível individual mudam um jogo. Se calhar acrescentava até mais pessoal do Águeda, que eu fui lá formado, não me leva mal, mas se calhar até acrescentava mais qualidade a esta fase dos primeiros. E depois viu-se a grande diferença nos plantéis, que as duas equipas que eram equipas a mais até para este campeonato. A última vez que eu estive no Campeonato de Portugal não era tão equilibrado como este sabe-segue e não tinha os valores, por exemplo, que o Lamas e a Florgrade. O André Ribeiro até estava no Baladás na altura e se calhar não tinha a equipa que tem a Florgrade. E isso eu acho que faz a diferença por isso é que o Campeonato sabe-segue deve ser o melhor. Já tinha lá pelo menos o Pedro Oliveira com ele, que o Pedro Silva está lá. Sim, mas a nível de tudo, eu acho eu penso que foi isso que fez a diferença. Ser competitivo, foi competitivo entre o Florgrade e a União de Lamas, e depois foi competitivo ali entre o Lobão, o Obarense, mas foi sempre ali entre 2, 3 equipas. Só vou fazer um parênteses. Eu ano passado acompanhei o Campeonato Nacional de Séniores, Série D. Acompanhei quase os jogos todos e vi as equipas todas. E este ano acompanhei o Sabe-Segue. E, na minha opinião, eles não tinham hipótese, se calhar, de lutar para campeões. Algumas equipas do Campeonato Nacional na Série D não tinham hipótese de combater com estas primeiras equipas aqui, e algumas até que nem foram à fase dos primeiros. Ficavam na série dos primeiros? Não ficavam. É que eu estou a dizer. Estás a corroborar o que eu estou a dizer. E quando eu lá estive, que foi há relativamente pouco tempo, havia equipas que não tinham qualquer hipótese de manter no Sabe-Segue. Estou a falar de um Gouveia, estou a falar de um Freira das Aves, que não tinham qualquer hipótese. A própria União de Coimbra, na altura. Mesmo União de Coimbra. É o projeto que apanhou, que depois acabou por salvar, sabe Deus como, não é? E deixou o Alvarenga e o Espinho. Mas são os 500. Não, União de Coimbra desce. Não, o desce o Gouveia e o Freira das Aves, e a União de Coimbra mantém-se, porque depois fizeram a divisão a geográfica. Porque a União de Coimbra este ano é que estava na Distrital, não é? Estava na Distrital, subiu. Subiu este ano. Subiu. Quem é que ficou? Foi o Freira das Aves? O Freira das Aves desce. Não, o Gouveia desce. Porque a União de Coimbra empata em Castro Daire, salvo erro. Fica o Castro Daire e fica uma dessas. Eu acho que a União de Coimbra, porque a União de Coimbra está, eu fiz um jogo de treino, subiu este ano. Subiu este ano. É o João que já aqui esteve, o João Duarte. Sim, o João Duarte. Esteve no Pampilhosa. Sim, é o filho do Guilherme. Pampilhosa, depois foi para o Ansan. Exatamente, e depois a União de Coimbra, que eu fiz um jogo de treino com ele este ano, lá em Coimbra. Foi a apresentação deles até. Foi. E eles subiram, penso eu que foi. No estádio do Arregaça. Não, eles estão no Sérgio Conceição. Estão a jogar em Taveiro, no Taveiro. É. Mas o estádio deles era sui generis. Eu fui lá muitas vezes, na formação, quando estava em Águia. Ainda joguei lá. Aquele estádio era característico. O primeiro ano de sénior foi jogar ao Arregaço. Fazemos lá 5-2. A análise então à classificação. Pronto, eu penso que já foi tudo dito. Eu assino por baixo em tudo aquilo que foi dito aqui, e sem dúvida nenhuma este campeonato esteve nivelado muito por cima. De facto, mereciam ter subido as duas equipas. Foram duas grandes equipas, estão de parabéns ambos. Há aqui duas equipas que eu achava que iriam também se meter neste barulho, uma por infelicidade, que foi o Fermentelos, e a outra o Lobão também. Eu acho que o Lobão, a determinada altura acreditei que estas duas equipas iriam entrar aqui numa luta a 4, que infelizmente depois por infelicidade... O Lobão falhou esta regra. Deixa-me só dar aqui a correção. É o Ferreira da Aves que acaba de se manter, porque a vitória improvável do Ferreira, não era improvável do Ferreira da Aves, a vitória que era provável do Ferreira da Aves no Gouveia, só que o Castro Daire, que já estava também praticamente qualificado naquilo que era a conjugação dos jogos, empatou com a União de Coimbra, e a União de Coimbra acaba por descer com 10 pontos e fica o Ferreira das Aves com 11 pontos. Exato. No Campeonato de Portugal. Mas lá está, estas três equipas terminaram em último da primeira fase, Ferreira da Aves, Gouveia e União de Coimbra. Depois, com esta divisão geográfica, puseram Alvarenga e Espinho juntamente com Gondomar e com Valadares, e acabou por descer as duas equipas de Aveiro.
E como eu ia dizendo, relativamente a este campeonato, de facto, foram duas grandes equipas, estão ambos de parabéns. Agora, é lógico que, é como diz, o futebol e o resultado, às vezes, é feito de pequenos nadas, coisas insignificantes. E nesse aspecto, eu também já tive a oportunidade, ao longo deste campeonato, de ir referindo aqui, a Floregrade acabou por dar pequenos sinais de melhor conforto neste campeonato, e a prova foi no confronto direto, que acabou por vencer o Lamas, uma delas, e a outra foi nos restantes jogos em que o Lamas, apesar de ter cumprido sempre com o seu propósito, arrancou sempre na maior parte dos últimos jogos em desvantagem, e isso, quer queiramos quer não, no meu ponto de vista, e eu cheguei a referir aqui, fazia antever em termos anímicos uma maior capacidade, embora mínima, milésima, da Floregrade. E isto tem a ver com a sua organização, com a sua forma de trabalhar e com o profissionalismo, e há que dizê-lo com toda a frontalidade e sem qualquer tipo de coisa. Agora, claro está que, como eu digo, o Lamas, para mim, como eu sempre o disse, para mim era e é a melhor equipa. Não tem os melhores jogadores, tem o Aranha e mais algum que para mim também está no top, mas no seu plantel, para mim tem o melhor plantel, não tendo os melhores jogadores em quantidade, mas para mim tem o melhor plantel. Como disse o Vasco também, e sublinho, é uma equipa que joga totalmente diferente da Floregrade. Tem um futebol muito mais de pé para pé, mas muito lateralizado, muito paciente, muito experiente, à espera de uma determinada espaço entre linhas para poder passar para a linha seguinte e nessa linha voltar a trocar lateralmente à espera de uma segunda ou, por exemplo, para uma terceira linha. E eu penso que a Floregrade, diferente, joga um bocadinho mais em profundidade, e um bocadinho mais agressivo, e neste campeonato distrital, eu penso, e isto é uma opinião muito pessoal, e eu penso que esta filosofia de jogo, se calhar no Sabe-Segue resulta um pouquinho mais. O Lamas resultaria numa competição profissional. O jogo do Fermentelos foi numa competição foi o espelho profissional, eu acho que está a dizer. Exatamente. O jogo do Fermentelos foi o espelho. Exatamente. Eu acho que este futebol do Lamas resultaria na perfeição numa liga profissional. Neste Sabe-Segue, eu acho que a da Floregrade fica com os pozinhos mais eficazes. Eu penso que, só para acabar, penso que o Diniz falou bem. Eu vi o jogo do Floregrade Fermentelos, e uma das estratégias de jogo que a Floregrade tinha era recuperar a bola e colocar no ala esquerdo, Coné, mais novo. E esse jogador imprimir velocidade e rapidamente a equipa partia para o ataque e meter homens na área. É uma equipa mais para a frente, uma equipa com um futebol muito mais vertical, do meu ponto de vista. O Fermentelos, não gostei muito em termos ofensivos, Hugo. Em termos defensivos, deixou muito a desejar, do meu ponto de vista, nesse jogo. Teve essa grande infelicidade, o Fermentelos. Embora perto do Santos, e vai buscar o Quitini. Atenção, o Quitini é um jogador com um porte físico considerável. Mas eu sou suspeito de adaptação. O tempo que ele estava sem treinar, percebes? Teve bem aquele pesado, período de adaptação, mas o dos Santos, Sim. o dos Santos dá para jogar de outras formas. Claro. Um bloco mais alto, mais rápido. O dos Santos foi o central mais rápido que eu treinei. Ele nos testes de velocidade, o dos Santos ganhava, era o que ganhava. Mas ganhava o Tica? Ganhava o Tica, o dos Santos. O dos Santos não é fácil. O mais rápido que apanhamos. Ele os números, tanto que o presidente na altura nem o conhecia. Porque olhamos para ele, 1,80m e muitos, e com... Eu dizia-lhe ele com 50 quilos. Aquilo as pernas dele. E o Lamas tem a maior infelicidade foi o Lamas ter falhado o penalti aos 93 minutos contra a Floregrade em casa, que se calhar hoje estava com outras contas. É o momento quer dizer, jogo. Nos duelos, o Lamas teve a melhor oportunidade, que é a grande penalidade, é a melhor oportunidade que o jogo pode dar, e também se calhar já foi um sinal que as coisas não iam correr. Lá está, é futebol.
Carlos Silva, é claramente também aqui, deixei para o fim para ouvir todas as opiniões. Para o fim porque na verdade justificava isso. Mas aqui claramente a análise claramente ao resultado, aquele final que foi então a vitória do Fogueiro, mas também o segundo lugar do Lamas, até o segundo acreditaram que podiam lá chegar. Há aqui outro ponto também que é importante dar nota, até que ponto é que poderá também ou não afetar o facto de não haver resolução ainda da situação em Ovar, o estado anímico ou não dos jogadores neste jogo. Não falámos disso há pouco, já falámos dos resultados, não quis condicionar também se isso ainda se sente ou não na equipa, embora foi feito um comunicado por parte da São Paulo de Aveiro que terá que seguir os trâmites legais e que isso implica o seu tempo, daí não poder haver decisão. E vou pegar em algo que foi dito por quase todos, que é mais um ano em que o União Lamas esteve lá quase, foi assim este ano, foi assim com o Alvarenga, foi no ano do Beira-Mar, acabou por não estar em segundo lugar, foi o Paivense, mas era claramente um dos potenciais candidatos juntamente com o Beira-Mar e com o Paivense e a própria Florgrade. Já tinha sido assim no ano do São João de Ver. Como é que vê também esta nota, ou seja, como é que analisa a jornada deste ano, mas também este peso que tem deixado em cima do clube de estar sempre no quase, embora lembremos, não sei como é que será a próxima época, o São João de Ver teve quase 3 vezes seguidas e subiu a seguir. Não sei se isso será um pronúncio para aquilo que aí vem. Eu já estou habituado. Pois, muito sinceramente, o eterno segundo. A minha experiência como jogador e como treinador leva-me às vezes a acreditar e a ter desabafos com amigos meus de que o futebol não há previsões. Há previsões, mas não há resultados feitos. E ninguém ganha nada sem jogar. E se me perguntarem assim a mim, quando começou esta segunda fase, até à quinta ou sexta jornada havia 3 ou 4 candidatos a subir divisão. Depois, a partir de nova altura, começaram a surgir. Eu diria que até na própria primeira jornada da segunda volta, embora haja a vitória do Folgueirense frente ao Lamas, o Lobão nessa altura e o próprio Fiães e os Tarrejas estão ali perto. O Alvarense faz um crescimento nas últimas jornadas. O discurso era... havia muitas equipas que podiam sonhar. O objetivo era apanhar a Folgueira e apanhar o Lamas e discutir com eles portanto, o primeiro lugar. Agora, o Lamas e a Florgrade deram-me a entender desde a primeira hora que isto começou de que tinham objetivos, metas que era mesmo para ser para campeão. Agora, nem sempre se consegue e eu não quero de maneira nenhuma estar aqui hoje, depois do título atribuído, estar a arranjar aqui subterfúgios para desculpas para isto ou para aquilo ou para aquilo outro. O Lamas perdeu o campeonato em casa. Teve um penalti contra o Fiéis para fazer 1-0 ou para fazer 3-1 ou 2-1. O Lamas perdeu as pernas, um com a Florgrade e outro penalti, acho que foi contra o Fiéis, que o Lamas também falhou, o guarda-redes defendeu. Resumindo e concluindo, o Lamas perde isso aí. Mas a Florgrade também pode dizer assim: nós estamos a ganhar 2-0 esta reja e empatamos 2-2, não é? Mas o Lamas nos momentos fundamentais falhou. Agora, se me perguntarem assim a mim, por trás disto tudo aqui também pode haver outras coisas que eu queria deixar ficar para que os dirigentes do Lamas, se tivessem a oportunidade de dizerem de sua justiça, mas nós estamos aqui hoje para discutir a classificação, não estamos para discutir esses problemas, senão eu tinha que dizer, por exemplo, que ontem o Sr. Neves Coelho já estava em Águeda com a taça para entregar a taça lá no coisa, porque sabia de antemão que o Lamas, em Lamas não podia haver campeão. O Lamas tinha o jogo do Alvarense para trás, portanto, e o Sr. Neves Coelho já estava lá com a taça para entregar à Florgrade. São de pormenores que nós, muita gente passa ao lado, mas a mim não passa. E eu não estou de acordo com isso aí, porque nada estava decidido. Às 3 horas, às 5 horas da tarde, não estava nada decidido em relação ao Lamas, nem nada. Agora, se me perguntar assim a mim, eu tenho que seguir os trâmites legais e não sei o que, não sei quantos, mais assim, mas eu estou de acordo com isso aí. Estou de acordo que tenha de ser chamar um indivíduo lá, mas após o jogo do Alvarense, não sei o que, não sei quantos, mais assim, mais ao sol, e para resolver esse problema. Mas, e eu, se fosse presidente da Associação de Futebol de Aveiro, o assunto ficava resolvido até quinta-feira. Viesse testemunhos, não viesse, aquilo que aconteceu lá, só tem uma coisa a fazer, é 3-0 de vitória do Lamas e mais nada.
No entanto, isto vai subir os trâmites legais e eu estou convencido que se o Lamas para o ano precisar de 3 pontos para subir, eles vão nos dar estes 3 pontos e o Lamas sobe. Para a nova época, eles dão-nos os 3 pontos. Não querem dar agora, dão para o ano. Não tem problema nenhum. Agora eu vou falar de outra coisa antes de falar de mais nada. É das nomeações da última jornada. Sandra Bastos para a Florgrade, Cátia Duarte para Lamas. Não foi por causa da Cátia Duarte, que o Lamas deu 7-2, ou coisa. Se calhar também não foi por causa da Sandra Bastos, que ela não marcou penalti contra a Florgrade lá no momento crucial que fazia 1-1, essas coisas todas, mas isso, eu não vi o jogo, nem quero ver. Quero que sejam os diretores do Lamas que tenham a oportunidade de falar disso aí perante a Associação de Futebol de Aveiro. Agora, há uma das coisas que eu queria, que fosse atribuído um Oscar ao Dr. António Costa. Ele foi o melhor organizador, ele foi o melhor ator, ele foi o maior coordenador, ele foi tudo. Não tenham a mínima dúvida. Ele pode vir aqui, que eu vou dizer a ele como é possível o árbitro número 1 da Aveiro ir apitar o Lobão Avarense. E bem, a Cátia Duarte para Lamas e a Sandra Bastos, que fez a final da taça de Portugal feminino, bem, fazer o jogo da Florgrade no dia a seguir. Quer dizer, os árbitros da Aveiro, por quantos quilómetros têm nas pernas, parece que não podiam fazer jogo nenhum. Isto é passar atestados de incompetência aos árbitros. Quer queiramos, quer não. Não vou ter que estar a tirar mérito a nada, porque está consumada, a Florgrade subiu de divisão, mas há muitas coisas que têm de mudar na Associação de Futebol de Aveiro. Ele vai ganhar as eleições, o Neves Coelho vai ganhar as eleições, quase de certeza absoluta que vai ganhar, mas tem que mudar muita coisa na Associação. Isto não pode continuar assim, os clubes não podem mandar na Associação. Não podem mandar, a IAF é dos clubes, mas quem havia de mandar na Associação eram os jogadores. Sem jogadores, eles não faziam nada. E agora, eu vou falar agora do Lamas. O Lamas ficou em segundo lugar, está a 4 pontos agora, vai ficar a 1 talvez, mas se o Florgrade perdesse em Águeda, o Lamas perdia com o Avarense. Vocês tenham uma dúvida. Opa, vocês podem dizer que não. Vocês podem dizer que isso não. Eu acho que não. Olha, o Lamas ia fazer no mínimo dos mínimos os 53 minutos, faltavam os 50 minutos, empatava ou perdia de caras. Olha, isto é uma vergonha. Pronto, o que está a passar a nível distrital é uma vergonha. Olha, por exemplo, hoje, eu também faço parte da comissão do Dr. Neves Coelho, ou Sr. Neves Coelho. Se ele me perguntasse a mim se hoje eu ia fazer a minha apresentação da candidatura à Cortegaça, eu não ia. Está-se a pôr a jeito. Está-se a pôr a jeito. E porquê é que ele vai fazer a candidatura, vai apresentar a candidatura hoje à Cortegaça? Não ia. Ele sabia muitíssimo bem que o Lamas e a Florgrade estavam na luta pelo título. Quer dizer, ele podia ir para a Albergaria, podia ir para a Pampilhosa, e daqui a 8 dias ou 10 dias ia lá fazer uma taxada com eles. Aí é que estava certo. Não é agora. Não é agora, no dia a seguir, não é no dia do jogo. A taça havia de ser entregue, sim senhor. Lamas e Florgrade, o resultado, estão uma taça em Lamas, está outra taça lá em cima em Águeda. Agora levar a taça para Águeda, 5 minutos, eu ainda estava dentro do meu carro, o Dr. Neves Coelho já estava a falar da vitória da Florgrade. Eu não estou a tirar mérito a eles, porque uma equipa que tem 5 pontas de lança, Carlos Arros, Coné, Pedro Silva, Lucas, tem o Guerra. O Lamas também os tem, Carlos. É assim. Diniz, não tem nada. Mas, porque estás a dizer que o Lamas tem? É assim, é o seguinte. O Lamas tem nós andamos há muitos anos nisto. Estás sempre a contrariar aquilo que eu te digo. Tu, Lamas, tem 2 pontas de lança. Não, eu não estou a contrariar. Eu acho é que às vezes nós às vezes vemos fantasmas em todo lado. Diniz, olha, no ano passado viste fantasmas que até dava medo. Eu até tive que fugir uma vez aqui do estúdio por causa disso. Está calado. Olha, o que eu vou dizer. Abstém-te. Não metas nisso. Está calado. Está calado. Estás a dizer que o Lamas tem tantos pontos de lança como tem a Florgrade. Não estou a dizer, eu só quero que quem nos escuta lá em casa perceba o seguinte. Eu tenho a certeza
certeza absoluta. Sim. Eu tenho a certeza absoluta, porque já ando há muitos anos disto e representei milhares de clubes e estou à vontade, porque não estou agarrado a nada, nem nunca estive agarrado a nada. Não é nada. Como atleta nunca tive empresário, se calhar podia ter ido mais longe. Havia, vieram ter comigo. Eu nunca os tive. Eu sempre pensei sempre pela minha cabeça. E é como eu costumo dizer aqui na brincadeira, mesmo dando vontade de rir, eu sou filho de cauteleiro. Meu pai não tinha braços, vendia lotaria na rua, mesmo vendendo. A mim ninguém me dá conselhos de humildade. Eu saía do estádio Mário Duarte a acelerar com o meu BMW até à Vila da Feira para levar o meu pai à casa de banho. Atenção, a mim ninguém me dá lições de humildade, e eu nunca estive agarrado a nada. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: metemos aqui sempre este ar de suspeição. Agora, há aqui uma coisa que eu digo, deixa-me só terminar, que há uma coisa que eu acho que é importante. Está bem, mas pronto, Carlos, deixa-me então só te dizer. Isto é um debate. Não, mas é um debate, mas é que eu estou a falar e ele começa sempre a meter. Carlos, então deixa-me só. Carlos, deixa-me só dizer. Carlos, então deixa-me só terminar, que eu dou-te todas as horas que tu quiseres. Olha, há uma coisa que eu acho importante nós dizermos aqui. Eu tenho a certeza absoluta que a Florgrade, independentemente mal ou bem, fez o seu trabalho, Agora, eu também tenho a certeza absoluta que o Lamas tentou ou fez tudo aquilo que a Florgrade também fez. Mas não tínhamos dúvidas, porque isto no trabalho... Estou a falar no seu trabalho de campo, no seu trabalho honesto, ou se querem teorias de conspiração ou desonesto, eu tenho a certeza absoluta que o Lamas fez tudo aquilo que a Florgrade fez ou tentou fazer. E não venham cá com histórias. E agora, provavelmente uns foram mais capazes do que os outros, e não vale a pena estarmos agora. Eu agora vou responder ao Diniz. O Lamas fez tanto como fez a Florgrade. E eu não vou entrar aqui em pormenores, mas se um dia quiser marcar aqui um programa com a Florgrade e o Lamas, eu também aqui, eu falo em nomes e naquilo que se passou. Eu falo em nomes e naquilo que se passou, sem medo nenhum. Porque eu, se for preso, não há problema nenhum, eu é água e a próxima época, tem calma. É isso aqui. O Lamas fez a mesma coisa que ele fez. Só que o Lamas não tinha o suporte. O problema é esse. O Lamas não tinha o suporte, tinha os outros. É isto que o Diniz falta dizer. Mas, Carlos Silva, esta é uma questão. Nós estamos O Lamas na associação, para entrar lá, leva 2 advogados. Sr. Carlos, e a Florgrade entra lá sem problema nenhum. Eu queria. Deixa-me acabar. Que eu agora vou fazer uma questão. Que nós temos pouco tempo, mas eu queria fazer aqui uma pergunta que é: ou seja, no meio disto tudo, se não há mérito da Florgrade, e se o Lamas tivesse subido. Deixa-me só colocar aqui. Se não há mérito da Florgrade no trabalho desenvolvido e naquilo que é coisas que foram elogiadas durante muitas vezes pelo Sr. Carlos, pelo Diniz, e eu vou dizer ao contrário também. Se o Lamas subisse, não havia mérito no trabalho do Fábio, no trabalho da sua direção, no trabalho naquilo que é a força dos seus adeptos. Será que só existe suspeição e só existe, fosse para um lado, fosse para o outro? Porque aqui, volto a dizer, foi sendo falado aqui algumas vezes neste painel, quer de um lado, quer do outro, não haveria mérito nestas duas equipas se subissem. Falou-se aqui várias vezes que mereciam estar as duas equipas lá nos campeonatos nacionais, e afinal há assim tantas coisas negativas, se calhar então não devia estar nenhuma nem outra. Filipe, eu vou explicar aqui um pormenor. Isto é tudo uma questão de estratégia. Olha, eu continuei aqui no programa. A partir de nada altura, a Florgrade encostou o Luís Belinha. Saiu, arranjou um emprego novo e tal, não sei o que, não sei o que. Aí vai ter que me deixar responder, porque essa é uma situação. Eu sei que você já me disse. Vai deixar-me terminar, porque levantou agora uma questão que acho que não é correta, e você sabe qual é a questão. Sei, que ele arranjou emprego. Deixe-me terminar, por favor. Aí não. Todas as pessoas que estão aqui convidadas, estão convidadas por mim. Sim. Não é ninguém de nenhum clube que está aqui convidado. Esse é um primeiro ponto que é importante. O Vasco não está aqui indicado por nenhum clube, você não está indicado por nenhum clube, nem o Diniz, nem o Heller Neto. Todas as semanas convidamos e temos a honra de receber aqui dirigentes, treinadores, jogadores, pessoas ligadas à associação, ligadas à Federação Portuguesa de Futebol e até outras associações para estar cá. O Luís Belinha não foi cá colocado por nenhum clube
E o Luís Belinha saiu por uma situação, primeiro, familiar, Sim. e isso não sei se o seu Carlos sabe, mas devemos ter cuidado com aquilo que dizemos. E o Luís Belinha nunca foi colocado por nenhum clube, e saiu primeiro por uma questão familiar, e depois Mas ele vinha a representar a Florgaride. como você está aqui, que é adepto do Eu estou a falar Lamas. sobre isso aí. Pronto, eu só estou a dizer, mas está a dizer que foi encostado. E você sabe, tão bem como eu, qual foi a razão que o levou para lá. Portanto, nenhuma pessoa que está aqui está indicada por nenhum clube. Agora, é óbvio que há pessoas que estão mais conotadas a um clube. Todos nós reconhecemos o Sr. Lamas como aferroado lamacense. Está bem. Sócio. Pronto, mas é importante pôr essa nota em cima da mesa, porque é para não... Pronto, mas deixe-me acabar o meu raciocínio, que as pessoas também estão lá em casa, também têm de saber as razões porque eu estou a dizer isto aqui. E eu estou a falar de estratégia. Portanto, o Hugo Oliveira é treinador e às vezes tira um avançado e mete um central e ganha 3-1. Está a perder 1-0. E diz, Às vezes ao contrário. É isto assim. E agora, se me perguntarem assim a mim, eu se calhar até prejudiquei o Lamas em estar aqui no programa todas as semanas. Eu se calhar prejudiquei o Lamas em estar aqui todas as semanas. Não vejo como. Pronto. Eu se calhar prejudiquei. Porque eu tenho uma coisa boa, Vasco. Sabes o que é que eu tenho? Eu não sou lambecucho. Eu sou uma pessoa que chego aqui e aquilo que eu tiver a dizer eu digo. Pronto. E eu sei que os artes todos ouvem histórias daquilo que eu conto, disto, daquilo, daquilo outro. Por exemplo, falámos de classificações e o Sr. António Costa disse-me aqui que o Tiago Fernandes ficou em 8º lugar porque era mau nas provas físicas e não sei Em quantos. relação ao que tu disseste, eu Sim. concordo contigo numa situação que falaste aí. Noutra é assim, em relação aos pontos de lança que falaste da Florgaride, Sim. eu volto lá, tu tens razão, realmente a Florgaride tem mais Sim. soluções para o ataque. Mas se formos ver, se calhar, o União de Lamas tem, se calhar, mais soluções noutro setor. Não tem. É capaz, mas são plantéis muito Não tem. idênticos. Não do tem. ponto de vista, Não tem. plantéis com muitas soluções, com muito bom. E outra coisa que tu disseste e que eu concordo é, realmente, em algumas nomeações que são feitas, isso eu tenho vindo aqui a dizer, é preciso ter mais racionalidade e pensar melhor. Às vezes, em algumas nomeações se faz de alguns árbitros para jogos de importância extrema. Isso eu dou-lhe razão ao Carlos Silva e subscrevo, porque eu vi esta época coisas e eu andei no futebol muitos anos e vi muitas coisas, e se estou a dizer isto, falo com conhecimento de causa. Ponto final. Nós estamos mesmo a terminar. Por exemplo, só das nomeações. Por exemplo, eu costumo quase sempre, ou se não for em direto, depois ouço o programa. E quando falaram aqui das nomeações, eu tenho um jogo em Pinheiro, que era fundamental eu lá ganhar. Ainda estávamos ali na guerra. E quem foi apitar foi o Hugo Duro, o Pinto. Expulsou-me o Henrique, para o Henrique, por exemplo, se rir. Pronto, e aquilo até estava tranquilo, mas de repente aquilo, pronto, normal. E o Daniel foi apitar uma semana ou antes, ou o que é que foi, o Mielhada, fermentá-los para a taça. No jogo daqueles, eu por acaso... O Mielhada goleou nesse jogo, não foi? Eu acho que fermentá-los goleou. O Fermentel, sim, perdão. Eu enganei. O Daniel foi apitar esse jogo. E depois em Pinheiro, e fiquei sem o Henrique, uma fase decisiva, e por ele se rir, e mesmo as pessoas de Pinheiro, ele já estava praticamente descido. Ou já tinha descido. Só uma parte, desculpe. Nós estamos mesmo a terminar. Na próxima semana teremos novamente programa, porque temos o rescaldo para fazer ainda do União de Lamas frente ao Lobão, final da Taça Distrito de Aveiro, no Municipal de Aveiro. Teremos também transmissão na sua Rádio Sintonia, e continuaremos a falar sobre o campeonato, sobre aquilo que foi o desfecho. Hoje foi uma primeira pincelada naquilo que é a análise do campeonato. Teremos ainda mais programas até às merecidas férias dos nossos craques de microfone, e certamente teremos na próxima semana mais um grande jogo em perspectiva. Lembrar que dessa vitória na Taça Distrito de Aveiro ainda dará mais um jogo na Supertaça Distrito de Aveiro, frente, já sabemos que a Florgaride lá está, veremos se frente a Lamas, se frente a Lobão. Vamos às notas finais. Diniz, começamos por ti. Olha, as minhas notas finais hoje estão repartidas em 3. A primeira é para o nosso ciclista, que fez um brilharete em Itália e que ficamos mais uma vez resistado no ciclismo e está de parabéns.
A segunda, queria, com toda a honestidade também, endereçar os parabéns, como já fizemos também noutras situações aqui, com equipas que subiram, dar os parabéns também à Florgrade pelo excelente trabalho e pela conquista do campeonato. E a terceira seria também para o Xabi Ferreira, que tanto quanto eu sei e vi nas imagens, deixou o futebol e que foi homenageado no final do jogo do União de Lamas. E eu acho que era uma palavra de agradecimento a ele e que a gente do futebol, entretanto, tomem conta dessas pessoas que passam pelos clubes e que treinaram e que deixaram a sua marca. É sempre importante nós agradecermos a postura e o profissionalismo e que tenham a maior felicidade agora no seu futuro próximo. Vasco? As minhas notas vão para uma palavra de apreço às duas equipas, quer para a Florgrade, quer para a União de Lamas, pelos campeonatos que fizeram, para as equipas, para os treinadores e para todo o staff. A segunda nota é uma força que eu quero aqui transmitir para que o Lusitânia de Lourosa ganhe no domingo e suba à terceira divisão nacional. Vou torcer para que isso aconteça. Alan Neto. As notas finais, o Asper estava aqui eu estava aqui a avançar nisso, portanto era também um facto para a Lourosa, temos um representante aqui do Conselho na Liga 3, portanto é a subida de escalão, e dar uma nota final aos dois treinadores e ao staff das mesmas equipas que o Vasco falou, que o Lamas, e dar uma palavrinha ao Fábio, que é o primeiro ano que está como treinador principal, que não desanime e continue o bom trabalho que fez até aqui e que notei ontem um bocadinho aquele desânimo que é normal, mas que não muita força que dou para ele, porque conheço perfeitamente, é meu amigo, e que continue o bom trabalho que está a fazer. Carlos Silva. É uma palavra de apreço para a equipa do Lamas. Perderam em cima da meta. Na minha opinião, fizeram grandes exibições, encantaram a massa associativa do Lamas para o futebol que praticavam e dar-lhe força para que eles no próximo domingo em Aveiro consigam trazer a taça para o Lamas, que é a primeira vez que o Lamas está numa final de taça e queria que o Lamas trouxesse a taça embora. Agradecendo a presença do Mr. Hugo, vamos terminar com o Mr. Hugo Oliveira. Esperamos recebê-lo mais vezes na próxima época, então já sabemos que estará neste campeonato. Ao leme da equipa do Alba, quais são as notas finais? Para o Lamas e para a Florgrade, que deram muita qualidade e até ao nível de equipas profissionais, eu até digo que são duas equipas profissionais a disputar o Salseiro. Pronto, e os parabéns à Florgrade, subiu, não podiam subir os dois, que é assim que funciona. Já passou algum tempo, mas queria deixar um abraço muito grande ao Marcelo, ao menino rapaz que faleceu, e àquelas pessoas que eu sei que abalou muito aquelas gentes de Fermentelos, e eu tenho um grande apreço por eles, e era um miúdo fantástico. Muito obrigado ao Mr. Hugo Oliveira, foi o nosso convidado de hoje, Helder Neto, Domingos Rezende, Carlos Silva, Vasco Coelho. Vamos fazer uma curtíssima pausa, já regressamos em formato Sintonia de Ataque, dedicado aos campeonatos profissionais. Não saiam daí, vai ser curtíssima a nossa pausa. 92 FM, Sintonia, a sua rádio. A Gold Energy voltou a ser eleita